Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Me chamo Alessandra e hoje a nossa terceira aula será sobre um assunto maravilhoso, que é sobre a grafomotricidade e a sua relação com a escrita. Vamos lá então. E para começar, eu trouxe para vocês uma breve definição sobre o que é a grafomotricidade. É uma função que permite traçar uma mensagem de qualquer tipo em um espaço determinado, graças a um movimento combinado entre braço, mão e em estreita conexão com o corpo como um todo. Boscaini também nos traz o seguinte: primeiro, expressão da vida emotiva, cognitiva e de relação temporais visuocinestésicas, além do componente afetivo, cognitivo, todos os elementos próprios da psicomotricidade. Então, a grafo, ela tem uma estreita relação com a nossa grande ciência psicomotricidade. A grafo também é responsável por constituir um grupo de funções neurológicas e musculares que possibilita os movimentos motores na escrita, assim como em outros registros gráficos. A grafomotricidade está ligada à praxia fina, que é responsável pelos pequenos músculos, ou seja, a micromotricidade, que são muito importantes para a nossa escrita posterior, aquela escrita mais formal, quando a criança ela ingressa no ensino fundamental 1 e o nível de exigência de registro gráfico é uma demanda bem maior, além de outras atividades como o manuseio da tesoura. A atividade gráfica é um meio de comunicação que se origina do corpo, porque é através do corpo que vem a expressão do ato gráfico, e ele vai se expressar de uma maneira livre, dentro da sua imaginação. E a psicomotricidade, compreendendo todo esse campo expressivo de conhecimento, de ação e de relação do corpo, engloba e integra toda esta atividade gráfica. E o traço gráfico? Ele é considerado, então, uma linguagem não verbal. E ele tem quatro componentes, como o ato gráfico é um comportamento quase reflexo, o ato gráfico é uma linguagem não verbal, o ato gráfico é uma representação mental e o ato gráfico é uma manifestação da personalidade sobre aquele registro que a criança está fazendo. E os primeiros gestos gráficos vêm daquele interesse e o prazer que a criança tem já em partir, em explorar aqueles materiais que são colocados ali para a criança, então entre 9 e 10 meses ela já começa a manipular, né? Materiais de colorir, como a tinta, usando o corpo como representação gráfica, aí eles se sujam todos. E estas primeiras vivências são os primeiros gestos gráficos que a criança está construindo para o seu repertório comportamental e motor. No momento em que a criança começa a rabiscar, ela compreende que o gesto feito sobre a folha está deixando marcas. Essas marcas é uma expressão do próprio corpo. E aqui eu trago para vocês dois grandes autores que falam sobre os primeiros gestos gráficos. Então, o Daniel Wildlocher e a Françoise Douto. A Garatuja representa o seu primeiro desenho como sendo uma primeira escrita.
E é esse traço destacado dela mesma, ou seja, da criança, que lhe permite exprimir-se. Então, essas primeiras representações que a criança faz quando é oportunizada pelo ambiente em produzir essas expressões gráficas, elas são pré-requisitos para a escrita futura. Então, quanto mais vivências essa criança tiver em manipular materiais de colorir de diversas formas, melhor será essa representação da escrita posterior. E Widlosher, 1965, afirma que a garatuja é o primeiro produto que confirma à criança mesma uma realidade própria. Já Françoise Douto, ela se refere à garatuja que, antes ainda do desenho da figura humana, é a projeção da imagem do corpo da criança, porque é assim que ela o percebe. Então, aqueles primeiros rabiscos são extremamente importantes para a criança, pois ela começa a perceber que aquele seu corpo estão deixando marcas. Agora vamos falar um pouquinho sobre os aspectos e significado do signo gráfico. Qualquer traço, desenho, construção ou qualquer que seja essa produção concreta feita por uma criança deriva de sua necessidade de exprimir-se. Toda vez que ela não consegue fazê-lo com a linguagem verbal, toda vez que ela tenta traduzir um estado emocional particular, testemunhando a sua identidade. O desenho infantil, em todas as suas formas, seguramente é um instrumento precioso, mas é necessário considerar que o verdadeiro significado só cabe à criança enquanto autora do próprio produto. Por isso que quando a criança começa a fazer as suas produções, e é importante a gente também perguntar o que que é incentivar essa oralidade, a interpretação, para ela poder se sentir à vontade de que aquela produção está sendo validada. E a motricidade gráfica e o ato gráfico têm diferentes fundamentações. Vamos ver quais são. O que é então a motricidade gráfica? É estreitamente dependente dos fatores neuromotores, que surgem em momentos diversos do desenvolvimento, porque essa motricidade gráfica ela vai depender da maturação de todos os fatores motores que vão acontecendo ao longo desse desenvolvimento infantil. Então, essa motricidade gráfica, ela vai se lapidando na medida em que essa criança vai sendo oportunizada a explorar diversos materiais de colorir, diversas estruturas, tipo potes, eh, tampinhas, materiais pesados, leves, tudo isso vai compor a tonicidade desta mão, que ela vai sendo lapidada na medida em que a criança vai sendo oportunizada com diversos materiais de vários tamanhos, formas, materiais de colorir. Tudo isso vai fazer com que essa motricidade gráfica se desenvolva de uma maneira planificada. E o ato gráfico, então, é o produto, resultado desse movimento planificado pela criança. Então, a motricidade ela é dependente dos fatores motores, da maturação. Por isso que não devemos antecipar para evitar que hajam lacunas nesse desenvolvimento gráfico. E o ato gráfico, então, é o produto, é o resultado. E esses traços que são deixados pela criança sobre um plano gráfico são por ela produzidos de modo casual. Mas se a criança tem a possibilidade de refazê-los, percebe pouco a pouco um aperfeiçoamento, indicando uma grande melhora. Por volta dos 10, 12 meses, se a criança tem à sua disposição materiais para colorir, ela vai explorar
Ela vai experimentalizar com o corpo essas sensações. E, em primeiro lugar, esses movimentos são mais agitados, desorganizados, ela vai deslizar de uma maneira mais abrupta, aquele material de riscante sobre a folha, sobre o plano, né, em que ela está produzindo, faz buracos na folha, porque aquele controle tônico ainda está se desenvolvendo. Então, essas expressões mais reflexas, mais impensadas, faz parte do processo maturacional, até ela chegar a realizar as garatujas simples. E estas são o resultado de uma série de movimentos impulsivos, primeiramente, que vem de uma expressão, de uma necessidade do interior. Então, é aquele corpo dando respostas com o que ela está experimentalizando, sentindo e vivenciando. E isso tudo é em torno de 10 a 12 meses. Por volta lá do final do segundo ano de idade, quando pouco a pouco essas descargas tônicas, que são mais reflexas, são impensadas, são involuntárias, vão se atenuando por causa da maturação do nosso córtex cerebral. E essas tentativas de controle do movimento a nível de ombro traduz-se globalmente em descargas tônicas. E é o início da integração entre o tônus, que é extremamente importante para o ato gráfico. Por quê, gente? Porque quanto mais regulado está esse tônico, mais controlado vai ser esse desempenho para a escrita futura. E as primeiras regulações tônicas, né? Quando é que elas vão começar a acontecer? Pouco a pouco, depois que essas descargas tônicas, entre 10, 12 meses ali, se atenuam, se evidencia então uma ritmicidade tônica, passando da tensão à distensão. Ela vai relaxando porque o processo maturacional do nosso córtex já está acontecendo. Permite um ir e vir mais suave naquele deslize do instrumento gráfico. Do movimento a nível gráfico já vai ficar mais organizado na medida que vai passando o tempo. E aí começam a esboçar, então, aquelas garatujas circulares. O que corresponde a essas garatujas circulares, né? Geralmente o desenho acompanha a lei de desenvolvimento. Então, essas garatujas circulares, que posterior a criança vai começar a representar graficamente, significa cabeça. Como é que acontece o desenvolvimento humano? Lei céfalo-caudal, próximo distal. Então, esses círculos representam a cabeça, representam, então, o desenvolvimento da lei desse desenvolvimento humano. Por volta do segundo ano de idade, então, constatamos que o grafismo desse ato impulsivo torna-se cada vez mais intencional, mais organizado e orientado a obter um determinado traço. Ó, gradualmente a aquisição do controle visual sinestésico do gesto gráfico favorece o aperfeiçoamento para tornar-se mais automático. Por isso que essa vivência tem que ser frequente, intensa e consistente. Por volta dos 26 meses, 2 anos e 2 meses de idade, pode-se notar então que esse controle tônico motor mais dominado que vai acontecer de uma maneira progressiva pelo controle visual, graças ao desenvolvimento da função perceptiva, ou seja, de perceber o espaço. Tem-se, portanto, um duplo controle que vai pouco a pouco sendo integrado, que é o controle sinestésico e o controle visual. O sinestésico ele vai agir sobre o movimento e o visual vai conduzir o traço sobre um plano gráfico.
E a partir dos 30 meses, 2 anos e 6 meses, o controle visual se torna mais preciso, gerindo todo o trabalho da mão. Todavia, a evolução do grafismo só é possível à medida que desenvolve todas as possibilidades da coordenação motora global. Por quê? Porque nós sabemos que se nós estudarmos a teoria de Luria, ele, né, dividiu o nosso cérebro em lobos, né? E esses lobos têm suas funções específicas, porém trabalham de maneira integrada. E onde está localizada a apraxia fina? No lobo frontal. Isso significa que, como o lobo frontal está aqui na frente, a apraxia fina está localizada no lobo frontal e o desenvolvimento do nosso córtex é realizado de baixo para cima, então a apraxia fina é dependente de todos os outros fatores motores, ou seja, da coordenação motora global para poder se desenvolver de uma maneira plana. Esse controle gradual dos membros superiores transferirá da zona proximal à distal. Ó, aqui eu coloquei para vocês esse bonequinho para ilustrar, ó. Próximo, distal. Então, a última parte que vai se formar no desenvolvimento ontogênico são as mãozinhas, que é a questão da praxia fina. Por isso, a gente não acelera o processo, que vai ficar em torno de uns 6 anos, que é quando a criança está de uma maneira motora global mais desenvolvida, de acordo com as vivências que ela teve anteriormente, para que essa mão se planifique para uma atividade muito mais refinada, que é a escrita, além de ter uma boa dissociação de movimentos, ou seja, é que ela percebe que para escrever o corpo não pode ser em blocos. Para eu escrever, eu tenho que estar sentada e entender que o que vai mexer vai ser a mão, né? Para se deslocar da esquerda para a direita. Então, a criança não pode fazer todo esse movimento aqui para fazer a escrita ou para colorir. Ela tem que entender que, a partir desses 6 anos, né, que o que vai movimentar é a mão deslizando sobre a mesa para chegar até o final da folha e retornar. Então, ela tem que entender que esse corpo tem um braço, que esse braço tem punho, que esse punho tem uma mão e que essa mão possui dedos. E o que vai ser trabalhado, né, não é de uma maneira em blocos que a gente chama, tem que ser dissociada, porque senão esse ato da escrita vai se tornar tenso, cansativo, aí vem aquelas queixas de tá doendo a mão, não consigo acompanhar, porque aí o desgaste energético, quando a criança não possui uma boa dissociação de movimentos, é muito maior quando a criança consegue organizar o seu corpo para o processo da escrita. E a evolução do ato gráfico? Vamos ver aqui. A elaboração do grafismo ocorre paralelamente, ó, ao desenvolvimento psicomotor. Então, vocês percebem que lá no início nós falamos sobre a grafomotricidade em relação aos primeiros traços. E eu falei para vocês que no decorrer dessas vivências que a criança tem, de acordo com a sua faixa etária, em grafismo, em desenhos, em rabiscos, ela vai lapidar a apraxia fina para a escrita posterior. E aí nós entendemos que o ato gráfico é o produto, né, da criança sobre aquela folha. O ato gráfico pode se decompor em 3 grandes planos distintos. Vamos ver quais são eles. Apesar de ser distintos, eles são integrados, eles não funcionam de maneira isoladas. Então, o primeiro é o plano motor. O que que é? Relacionado com o desenvolvimento da nossa motricidade geral. Depois, o plano perceptível, o aparecimento de formas e da representação de que ela está vendo. E por último, o plano representativo,
que é quando a criança configura e verbaliza as suas próprias produções. Então, ele começa a explicar de uma maneira clara o que ele produziu ali. Então, por exemplo, como é um plano representativo, o círculo pode ser uma bola, pode ser um sol e assim por diante. A escrita se inicia, isso aqui é muito importante. A gente não deve acelerar o processo, porque nós temos uma hierarquia de desenvolvimento maturacional e é importante respeitar. A escrita, então, se inicia por volta dos 6 anos. Por quê? Porque aí a lei do desenvolvimento céfalo-caudal próximo distal, essa motricidade fina é a última a se desenvolver no desenvolvimento humano, que é por volta dos 6. Por isso que a escrita formal começa aos 6 anos. Em realidade, a atividade gráfica tem início por volta dos 10 meses, que é quando a criança começa a produzir com a mãozinha toda, né? Aquelas expressões gráficas. Escrever é um ato motor muito complexo, que nós sabemos, que nós estudamos, que a praxia fina é um dos elementos motores mais complexos do desenvolvimento humano. E esse ato, né, envolve fatores determinantes. Vamos ver quais são esses fatores determinantes para a escrita. O desenvolvimento motor, o desenvolvimento cognitivo e afetivo, o desenvolvimento da linguagem, fatores relacionados à estruturação espaço-temporal e as experiências e os exercícios gráficos específicos. Então, quanto mais essa criança vivenciar, ela vai lapidar todos esses fatores determinantes. E isso a criança tem que fazer de uma maneira natural. Ela tem que, como eu falei para vocês, expressar com o seu corpo essas vivências práticas. O ambiente precisa oportunizar materiais de colorir de diversas formas, tamanhos e pesos, materiais diversos para ela manipular, porque aí essa mão está sendo trabalhada para que ela consiga fortalecer, para depois ir aos poucos refinando até chegar na escrita formal, que é por volta dos 6 anos de idade. Então, é preciso dizer que o ato gráfico tem sua origem na experiência do movimento. Então, o grafismo e a psicomotricidade estão intrinsecamente ligados. Isso significa que quanto mais eu trabalhar as áreas motoras da minha criança, quanto mais oportunidades em vivências motoras essa criança tiver, mais qualitativa vai ser essa escrita, porque a escrita, como nós vimos, ele é dependente de toda a maturação da coordenação motora global. E para que essa maturação da coordenação motora global realmente aconteça, esse corpo tem que vivenciar de uma maneira prática, concreta, diversas atividades. Concomitantemente com correr, saltar, pular, rabiscar, manipular materiais de diversas formas, tamanhos, materiais para colorir. Esse corpo tem que ser trabalhado de uma maneira global. Por isso que quando a criança chega com uma queixa, por exemplo, de uma escrita ilegível, de uma escrita desorganizada, aquelas folhinhas de traçadinho não fazem muito sentido. Por quê? Porque nós precisamos entender que para essa escrita ser fluida, organizada, legível, ela é dependente da organização desse corpo. E no momento que eu der apenas uma folhinha com traçadinho, eu não vou trabalhar a causa daquele déficit que a criança está apresentando no sintoma letra feia, letra desorganizada, letra irregular. Eu preciso trabalhar o corpo primeiramente, para depois eu ir refinando esta habilidade que é dependente do corpo como um todo. E para finalizar,
Eu deixei aqui para vocês algumas referências bibliográficas utilizadas para a nossa aula de hoje. Tem muito mais informações sobre a grafomotricidade. Mas aqui a nossa aula é breve, com alguns pontos específicos para nós podermos ver, analisar, rever conceitos, rever conteúdos. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.